Olá, galerinha! Vamos começar mais uma aula do professor Janderson. Hoje iremos falar sobre vertebrados, parte 3. Bom, então, dando continuidade no nosso conteúdo, iremos falar sobre aves, seguindo do ponto evolutivo. As aves, elas apresentam respiração pulmonar, já é bem eficiente, né? Apresentam penas, que serve para isolante térmico, ou seja, faz com que ela mantenha sua temperatura corporal sem perder a sua quantidade de calor interno. Então, conserva seu calor para não perder rapidamente para o ambiente, né? Isso faz com que ela consiga viver em lugares frios, por exemplo. Tem dois membros como asa que ajudou no voo, né? E é uma estrutura que facilita as aves na hora do voo, e o bico, né, que serve para a sua alimentação. Então, dependendo da sua alimentação, esse bico ele é bem resistente, pois ele tem a função de furar, rasgar, quebrar. Então, ele precisa de uma resistência bem grande para ter sua função bem eficiente. As aves, né, elas colocam ovos, esses ovos amnióticos. Então, lembrando que os ovos amnióticos, eles servem como uma proteção, eles têm uma proteção como se fosse uma bolsa líquida, que serve para o filhote ficar ali até ele desenvolver. Tem uma reserva nutritiva, né, onde o filhote ele vai conseguir se alimentar naquela reserva, enquanto ele estiver naquele momento de incubação. A casca desse ovo é resistente, porém permite a troca gasosa. É uma casca de proteção, tá? Para não perder água e proteger o filhote de alguns ataques. As aves apresentam cuidado parental, ou seja, a mãe ela fica vigiando até o filhote se desenvolver totalmente, e após o nascimento do filhote também ela procura alimentá-lo por um bom tempo. A fertilização das aves é interna, ou seja, acontece dentro do corpo da fêmea. Adaptações para o voo. Tá? As aves, elas sofreram algumas adaptações, umas modificações, né, para conseguir voar. Exatamente. Então, algumas adaptações, eu listei algumas principais, facilitaram as aves no processo de voo. Sem essas adaptações, seria impossível essas aves de estar voando. Asas, estrutura que com seu movimento ajudou a criar a questão do voo. Tá? Sem cauda, menos peso, então foi necessário a evolução e a perda de algumas estruturas, entre elas a cauda. Então as aves elas não apresentam caudas, o que elas apresentam são penas, mas nada ósseo, tá? Músculo peitoral, esse músculo ele cria uma força para mover as asas, tá? São bem desenvolvidos e por ser bem desenvolvidos tem alta capacidade para fazer as aves levantar voo. Ossos ocos, conhecidos como pneumáticos. Ossos ocos, eles ficam mais leves e isso ajuda a criar um voo, porque tem uma perda de estrutura que possa vir causar uma dificuldade na hora do voo. Então, ossos ocos facilita, por ser mais leve, a questão de criar o voo. Todas as adaptações foram feitas para um fim comum, que é reduzir o peso, tá? E com menos peso, facilitou e fez com que conseguisse voar. Bico. Os bicos das aves eles têm relação com a alimentação. Tá? Cada tipo de alimento tem um bico específico, um formato específico. Então, depende do alimento para o formato do bico da ave. Já que elas não apresentam dentes, né, são sem dentes, os bicos têm uma função específica.
para ajudar a quebrar, furar, rasgar, pescar. Então, o formato tem a ver com o seu alimento, com o alimento da ave. Alguns exemplos aqui de bico e alimentação, tá? São alguns exemplos bastante interessantes de algumas aves, insetos, alguns que pescam, outros que comem de frutas, né? Patas. As patas têm uma função parecida com a dos bicos, né? As patas têm a relação com o ambiente, assim como o bico tem relação com o alimento. Então, o modo de vida faz a relação com as patas. Então, são adaptações para conseguir sobreviver em seu ambiente específico. Então, a ave que tem uma facilidade de agarrar, ela vai desenvolver patas diferentes. As aves que têm um ambiente para nadar, vai desenvolver outro tipo de patas. E as aves que têm um ambiente que tem a facilidade de correr, também vai desenvolver uma pata diferente. Então, adaptações morfológicas da pata têm relação com o ambiente em que a ave vive. Outras partes bastante interessantes que são encontradas em aves, tá? O papo, ele tem a função de armazenar comida e amolecer. Já que essas aves não apresentam dentes, ela tem essas estruturas unidas para facilitar sua alimentação. Então, o papo, ele deixa armazenando lá um bom tempo a comida para conseguir amolecer. Aí vem a moela. A função da moela é triturar o alimento. Tá? Então, do papo passa para a moela vai triturar, sabe, se a ave tem uma alimentação diversificada, ele vai triturar esses alimentos. Sacos aéreos. Esses sacos aéreos são sacos que servem para armazenar o ar para aves que fazem grandes viagens, né? Sabemos que tem aves que viajam com quilômetros para conseguir acasalar, aves que conseguem voar para fugir do inverno. Então, tudo isso eles precisam armazenar durante sua viagem e usam essa estrutura para guardar esse ar. Não apresentam bexiga, também na questão do peso, né? Então a bexiga também não teve esse desenvolvimento. E a urina ela vai sair junto com as fezes, tá? Já que não tem a bexiga por causa da questão do peso também. Meu muito obrigado e até a próxima aula.